Sejam bem-vindos ao canal Underline Meu Jardim na Roça. Eu estou aqui, pessoal, gravando um vídeo especialmente para você que gosta muito das palmeiras, né? Tem uma playlist inteira aí falando sobre palmeiras aqui no canal, inclusive germinação de várias sementes que eu até hoje já consegui germinar. E hoje eu vou passar para vocês algumas informações sobre a palmeira Rafis. Eu tenho uma muda aqui que eu ganhei já tem um bom tempo da minha sogra, mas ela não estava desenvolvendo. Já troquei de vaso algumas vezes, mas não deu certo. E hoje eu vou fazer o replante dela e passar tudo para vocês, as minhas experiências. E também, pessoal, algumas dicas também de como fazer muda dessa palmeira, tá bom? Sejam bem-vindos, você que está chegando agora. Deixa o seu joinha e se inscreva no canal. Faça parte aqui do canal Meu Jardim na Roça. E hoje nós iremos falar sobre a palmeira Rafis. Essa palmeira linda, né? Que é de fácil cultivo, porém ela tem os ambientes específicos onde ela se desenvolve mais rápido. E hoje eu vou passar para vocês as minhas experiências com a minha palmeira. E vamos lá, vamos plantar essa palmeira Rafis linda para ela ficar mais bonita ainda. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso assunto, né? A palmeira Rafis é uma palmeira, assim, considerada de fácil cultivo, mas o crescimento dela costuma ser bem lento, né? Eu tenho essa muda há aproximadamente uns 2 anos, se eu não me engano. Ela veio da minha sogra, que ela me deu de presente, e até hoje ela não cresceu muito, essa palmeira. Eu já troquei de vaso há um tempo atrás e aí depois eu plantei ela diretamente no chão. Tava embaixo da árvore, então ela não cresceu tanto, mas ela deu mudas no chão. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ela está para poder eu fazer o replante. Olha, gente, tá muito bonita a minha muda, porém eu quero que ela atinja um crescimento maior. É um crescimento melhor, né? Vocês podem observar que as folhinhas delas estão muito feias, precisando, né, de um cuidado, que ela estava plantada lá no chão, um lugar que pega muito vento, ou seja, num ambiente externo, né? Essa palmeira pode ser cultivada facilmente em ambientes internos, desde que ela tenha claridade para ela, né? Tem também pessoas que plantam elas no vaso, né? E também em ambientes como escritório. Normalmente elas são cultivadas em ambientes internos mesmo. Mas ela pode sim ser cultivada em ambiente externo, porém suas folhas não vão ficar tão verdinhas e brilhosas. Dependendo, assim, se pegar muito vento, né, ela vai sentir bastante. As mudas vêm aqui, ó, pela lateral. Como vocês podem observar, ó, eu retirei ela do chão, lavei, para mostrar para vocês aqui como que é o enraizamento dela. Então, se você tiver uma no vaso, vou deixar uma dica. Você retira toda a planta para poder você destacar as mudas. Por exemplo, aqui vieram 2 mudas, ó. Se eu pegasse um objeto cortante e viesse aqui para poder tirar essa muda, aí eu ia perder essa mudinha que tá vindo aqui, ó. Normalmente, quando se compra, né, vem 2 mudas no vaso. Ó, vou destacar aqui, ó, para vocês verem melhor. Olha só a mudinha, ó, como é que ela está, tá vendo? Tem uma muda vindo na lateral e aqui já tem outra. E outra também ali, ó. Essa aqui é a maior, né, a muda maior. Olha só, já tá até com folhinhas mudinhas que saíram da lateral. A raiz está muito linda, está muito saudável. E hoje eu quero plantar ela aqui no vaso, vou mostrar para vocês o vaso. Falar também do substrato que eu vou utilizar para vocês pegarem todos os detalhes. Preparei esse vaso para plantar ela. Ela está aqui na lateral da minha casa, aonde ela vai receber o sol da manhã. Agora no inverno ela recebe só claridade, que o sol não bate muito aqui não. Mas no verão ela vai pegar o sol da tarde. Mas eu não recomendo o cultivo dessa palmeira em sol pleno. Apesar dela poder ser cultivada no sol pleno.
mas ela vai sentir bastante, gente. Até ela se adaptar, não vai ser uma coisa muito fácil, né? Agora eu vou falar para vocês do substrato que eu uso. Esse substrato aqui, pessoal, é um substrato que eu preparei para as minhas rosas do deserto. Inclusive tem vídeo aí no canal, porque eu dei lá todos os detalhes, as quantidades de cada ingrediente. Aqui eu tenho um pouco de carvão trituradinho, tem areia, tem matéria orgânica, aquele substrato que eu pego embaixo das árvores. Vocês podem observar que tá bem, ó, soltinho. E tem também uma parte de areia. Eu também coloquei esterco de galinha, cama aviária, né, que se fala, e junto com substrato que eu pego embaixo da árvore, já vem o esterco bovino. Então, substrato muito adubado. Então, eu acredito que ela vai se dar muito bem aqui, já que lá no chão ela não tinha assim tantos ingredientes assim, né? Porque chove, a terra estava meio dura e aqui eu vou manter ela a rega mais regular, tá bom? Essa palmeira cultivada em ambientes internos, ela pode ser regada de 15 em 15 dias. Isso vai depender, né, do substrato. Você não pode deixar ela totalmente seca, tem que manter a umidade do solo para ela e também não deixar ela encharcada. O substrato, gente, fica bem soltinho, ó. Se apertar, ele não vira uma bolinha, ele logo se desmancha. Vou fazer também uma poda para poder tirar essas folhas feias, para ver, né, como que ela vai se adaptar. Essa muda aqui eu vou plantar em outro vaso. E essa aqui eu vou deixar nesse vaso aqui mesmo. Digamos que eu tivesse apenas uma muda, então eu poderia vir aqui, ó, e cortar aqui assim, ó, e já é mais uma muda. Vocês podem observar que tem bastante raiz. Com certeza essa mudinha vai se adaptar bem e não vai morrer. E ela vai se enramando, né, e formando uma touceira. Aqui, pessoal, eu vou começar fazendo uma poda, né? Vou tirar todas essas folhas feias. A raiz eu não vou precisar mexer, porque a raiz está muito linda. Ela está toda saudável. E também eu acho que ela já saiu, né, da dormência. E ela fica um período longo, né, sem se desenvolver, sem dar folha nova, né? E aí, de repente, quando você vê, ela logo começa a soltar brotos novos. Eu tenho aí uma playlist no canal de como germinar várias sementes de palmeira, inclusive a palmeira fênix, que é muito linda também. E você pode ir lá, se caso você tiver dúvida, que tem uns truquezinhos lá bem fáceis para você germinar. Nesse caso, eu vou plantar nesse vaso aqui só essa muda aqui, porque ela já tá bem, né, desenvolvida. Então, essa aqui vai ganhar um vasinho novo, tá bom? Agora eu já vou posicionando ela aqui, né, as raízes, para ficar tudo direitinho. E ela ficar firme aqui também, né? A planta ela tem que se sentir firme quando a gente faz o replante, porque isso ajuda ela a entender que ela está presa ali naquele local e que agora ela pode estabelecer suas raízes, né? Não é assim, gente, que funciona? E aí, ó, como vocês podem observar, eu acho que o meu erro foi ter enterrado a minha muda demais. Porque quando eu plantei das outras vezes, eu vim até aqui mais ou menos com terra. Mas vocês podem observar que as raízes dela, a muda sai e logo em seguida vem em busca da luz, formando novos ramos aqui, ó. E também ela precisa, né, ter um substrato que facilita esse processo. Porque se tiver numa terra muito socada, uma terra muito compactada, a planta vai ter dificuldade de emitir novos brotos. E aí, o que eu vou fazer?
Vou colocar mais substrato aqui, mas respeitando até o lugar que saiu aqui a primeira raiz de todas as mudas. Vou acrescentar o substrato. Essa parte de cima, o substrato tem um pouco mais de matéria orgânica. Tem mais, ó, resto de folhas, pedacinhos de madeira, para poder ela se sentir bem, ficar bem fácil aqui dela emitir, né, dela crescer, essas mudas crescerem. Ela é uma palmeira de desenvolvimento lento, mas ela compõe muito, fica muito bonita, né? Nas composições de vários ambientes. Vou completar aqui, né, o substrato, até chegar, como falei para vocês, na altura das primeiras raízes. E também cobrir um pouco esse broto aqui, que já tá saindo também mais folhas, né? Substrato adubado, rico em matéria orgânica e não pode deixar encharcado, né? Bom, pessoal, aqui eu já fiz, ó, terminei, né, de colocar o substrato. Vou dando só umas apertadinhas, né, para depois eu regar. Essa palmeira não tolera encharcamento, então a gente deve manter a terra apenas úmida. E sempre observando se tem cochonilhas, se tem formiga quente. Muitas vezes o vaso de planta dá formiga quente por baixo e a gente, quando vai ver, a planta não vai para frente. Então costuma muito acontecer isso, pelo menos aqui comigo. Agora eu vou dar uma rega nela, né? Regar bem mesmo, para poder essa terra, esse substrato, né? E se agregar as raízes dela. Como vocês podem ver, eu liguei bem pouquinho a água aqui na mangueira, ó, para poder ela não sentir muito, né? E enquanto isso, eu vou regando ela e falando mais, deixando para vocês mais algumas informações. Essa palmeira, ela gosta de solo úmido, não tolera encharcamento. Ela também prefere luz difusa, né? Ou seja, a meia sombra, só que ela se adapta ao sol pleno também. Ela é uma palmeira pouco exigente e ela pode ser também cultivada em ambientes internos. Normalmente ela é utilizada para fazer jardim de inverno ou até mesmo ser cultivada ao ar livre. Ela é muito resistente a pragas e doenças. Se for cultivada em ambiente externo, ela chega a 4 metros de altura. Já em ambientes internos, ela chega a 2 metros mais ou menos. Dependendo também do tamanho do vaso, né? É uma palmeira originária do sul da China e tem vários nomes populares também. Ela possui vários nomes populares como rafis, palmeira dama e jupati. O crescimento é lento, né, de 7 a 30 centímetros ao ano. A propagação pode ser por meio de semente, só que é bem mais demorado o processo, né? E a germinação ocorre em 130 dias. Eu ainda não consegui a semente para poder germinar, mas se eu tiver a oportunidade, com certeza eu vou germinar, porque eu gosto muito de fazer essas experiências. E também pode ser tirada as mudas, né, diretamente da planta mãe, como eu já mostrei para vocês no início do vídeo. Mas o ideal é tirar a muda com 30 centímetros de comprimento aproximadamente. A adubação, pessoal, ela gosta muito de esterco bovino, de cama aviária, e também pode ser utilizado o NPK 10-10-10, caso você não tenha aí acesso ao esterco bovino ou a cama aviária. Se você utilizar o adubo NPK 10-10-10, então a adubação pode ser feita de 6 em 6 meses.
Ela gosta muito que borrifa água nas folhas, então por isso que eu plantei ela aqui mais pertinho de mim, porque aí eu vou poder vir aqui com mais facilidade, borrifar água nas folhas dela, já que lá embaixo da árvore ela estava muito distante, estava bem complicado para poder eu fazer essas coisas, né? Dar todo esse cuidado que ela precisa. Uma das principais causas, né, da morte das mudas ou é o encharcamento ou é a falta de rega. Então, pessoal, tem que ter equilíbrio, né? Não pode ser nada de mais nem nada de menos. Às vezes ela costuma dar cochonilha também, mas é só você fazer aquela calda de água com detergente, que dá muito certo, né? Ou utilizar o óleo de ninho também, que dá muito certo. É só diluir ele, você encontra ele nas lojas de produtos agropecuários e você pode borrifar, mas nunca no sol. Se caso ela for cultivada ao sol, né? Sempre borrifar a calda de detergente ou óleo de ninho na parte da tarde ou de manhã bem cedinho, né? Para dar tempo das folhas secarem, né? E não acontecer aí dela se queimar, se caso você cultivar ela no sol pleno. E o bom é evitar, né, borrifar água à noite nas folhas, porque aí evita os fungos também, né? Se você borrifar água nas folhas durante o dia é melhor, porque já vai secar e ela não vai ter incidência de fungos. Agora, pessoal, preparei um outro vasinho aqui para plantar a outra muda, né? Senão ia ficar muito apertado para ela ali, né? Nós vamos acompanhar o crescimento delas. Essa aqui provavelmente não vai crescer tanto, né? Porque o vaso é pequeno, mas aí à medida que ela for desenvolvendo, eu vou colocando um vaso maior. Preparar outro vaso igual esse grandão aqui, para poder colocar ela. E aí, vocês estão gostando do vídeo? Se inscreva no canal, tá bom? Para você que está chegando agora, é um grande prazer ter cada um de vocês aqui me fazendo companhia. Muito mesmo, muito obrigado a todos vocês que têm deixado seus comentários, têm hypado os vídeos, deixado seu like, deixado a sua inscrição. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aí também nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Eu tenho muito prazer de responder a todos vocês, tá bom, pessoal? E tem pessoas novas chegando aí de muitas partes do Brasil, estou muito feliz. O canal tem alcançado pessoas de vários estados aí brasileiros. E eu estou muito feliz, pessoal. Gente do Maranhão, de Alagoas, da Bahia, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, gente do Piauí, gente, muito lugar. Eu estou tão feliz que vocês não têm ideia. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. É um grande prazer ter cada um de vocês aqui. Vocês são minha companhia, gente. Já acostumei aí com interagir com vocês aí através dos comentários, tá bom? Se tiverem dúvidas, deixa aí no canal, nos comentários que eu respondo, tá bom? Plantadinha minha outra mudinha. A outrazinha tá chegando aqui do lado, ó, coisinha mais linda. Vou regar também, né? E aí ela vai ficar muito bem aqui nesse cantinho, tenho certeza. Primeira rega eu gosto de fazer assim, ó, bem com calma, com muita calma, com a água bem fraquinha, para poder a terra, né, ir se ajeitando, cobrindo também as raízes, né, para ela poder ficar bem hidratada. Se vocês tiverem também, quiserem saber como estão as outras palmeiras, deixa nos comentários que eu vou gravar um vídeo, nem que sejam shorts, eu deixo aí no canal para vocês. Vou deixar para vocês o link da playlist na descrição desse vídeo, tá bom? Inclusive esse vídeo também vai para a playlist, né? Porque é um replante de palmeiras. E essa playlist só tem palmeiras, gente. Todas as que eu consegui até hoje, eu passei aí todos os detalhes para vocês de como que eu consegui germinar sementes, de como estão as mudinhas,
né? Então, só olhar aí no canal que tem vários vídeos falando sobre palmeiras. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!